Olá, vamos falar um pouco sobre os cuidados com a pele na terceira idade. Nós sabemos que com a evolução dos tratamentos, das tecnologias, de todos os exames que nós temos acesso, a população tende a envelhecer com mais saudável e com isso também o maior número de procura nos tratamentos, não só de doenças sistêmicas, mas da pele, principalmente os cânceres de pele e todas as alterações da pele devido às alterações cronológicas do envelhecimento intrínseco e do envelhecimento extrínseco. A gente sabe que hoje, por exemplo, no mundo, a gente tem mais de 2 bilhões de pessoas acima de 60 anos, né? E no Brasil, atualmente, a população brasileira, né, de 207 milhões de brasileiros, né, a gente já tem 30 milhões de pessoas acima de 60 anos, né? Que dá um total de 14,5%. A gente sabe que a pele ela tem 3 camadas. E a pele do indivíduo mais jovem, ele tem as camadas da pele mais perfeitamente formadas pelo estímulo hormonal, por toda a contingência sistêmica. Quando a gente vai envelhecendo, essa pele ela tende a afinar, diminuir as camadas de cada uma dessas camadas da pele, que nós temos 3 camadas, né? Epiderme, a derme e a hipoderme. E também a gente vai perdendo ácido hialurônico, perde água, perde elastina, perde colágeno. Os capilares, eles ficam, há uma inflamação devido à luz solar intensa, então os capilares ficam mais superficiais, e aí começam a aparecer as alterações que a gente vai falar daqui a pouquinho. E a gente sabe que doenças também facilitam, com essa alteração toda da estrutura da pele, várias doenças, por exemplo, com micro-organismos, são comuns nessa fase. As micoses, as infecções de pele, as alergias, né, as dermatites, as coceiras, né, os pruridos, devido à alteração da hidratação, a queda de cabelo, alteração dos cabelos, alteração também da formação das unhas, muitas vezes contaminação de fungo nas unhas, com onicomicoses, causando vários desconfortos na pele e nos seus anexos, né? Isso é uma coisa esperada durante o processo do envelhecimento. E esse, como a gente falou, esse envelhecimento, ele pode ser interno, devido às alterações hormonais, às doenças que nós podemos ter, e externo, que é o extrínseco, que é devido à radiação ultravioleta. Outras coisas que interferem também, né, no envelhecimento extrínseco por exemplo, os hábitos nutricionais, a poluição, o tabagismo, a profissão, conforme a pessoa se expõe a alérgenos, né, pode acelerar esse envelhecimento da pele. As áreas mais expostas ao sol, então, se a gente for comparar, a gente vai ver que ela tem uma alteração muito maior que as áreas cobertas. A gente começa a ver manchinhas amarronzadas, manchinhas esbranquiçadas, manchinhas avermelhadas escamativas, dilatação dos vasos, muitas vezes começam a aparecer manchas roxas, né, espontaneamente, devido ao afinamento da pele. Com a doença, em relação à doença de pele, o mais comum mesmo na pele acima dos 60 anos o câncer de pele ou as lesões pré-câncer de pele, né? E a gente sabe que o câncer de pele, o mais comum, que é o carcinoma base celular, ele hoje, no Brasil, ele tem mais número de casos de câncer entre todos os cânceres, né? Porque nós nos expomos muito à luz solar devido ao nosso país, né? Então, alguns cuidados são necessários, né? Essa prevenção, ela tem que ser feita ao longo da nossa vida, então tem que ser orientada ao longo da vida, essa prevenção, porque o efeito é cumulativo, né? Mas se já se estabeleceu, mesmo assim, a gente vai usar um protetor solar devido. E uma coisa que tem que frisar, não é só quando sai no sol. Você tem que usar o protetor solar diariamente, levantar
e já passar. Ou usar roupas de proteção quando for sair, né? E até ou, né? Fazer as duas coisas. Sombrinha, roupa de manga comprida, protegendo mais. A gente sabe que a vitamina D é importante. Muitas vezes as pessoas questionam, mas e aí não vai fabricar vitamina D? Se você fizer uma caminhadinha de manhã, se você tomar uns 10 minutos de sol na hora do almoço, por exemplo, numa área, nos braços, por exemplo, ou na perna, você já vai estar tendo a radiação suficiente para fabricar vitamina D. Mas muitas vezes a pessoa já tem problemas sérios, então é melhor proteger e suplementar a vitamina D via oral mesmo. Até a Sociedade Brasileira de Dermatologia tem um consenso sobre isso, né? E eles falam, então, que a exposição ao sol de forma intencional e desprotegida, ela não deve ser considerada como a fonte principal de produção de vitamina D e a prevenção de deficiência devido ao câncer, à tendência de formar o câncer de pele. Então, eu preconizo o uso de protetor solar, pelo menos com FPS 30, né? De FPS 30 para frente. Tem que repetir esse uso do protetor solar, pelo menos de manhã, na hora do almoço, 2 vezes por dia, né? Evitar o sol nos horários de maior radiação ultravioleta A, entre 10 e 3 horas da tarde. E também se policiar, começar a perceber como a gente faz a prevenção, por exemplo, de um câncer de mama, de um câncer de próstata, de um câncer do colo do útero, que a gente faz todo ano os exames, a gente fazer um exame anual com o dermatologista para observar as pintas que já tem, manchinhas que surgiram, alguma feridinha nova que surgiu, é importante. E como a gente estava falando, né, sobre o câncer de pele, a gente tem 2 tipos: aqueles que têm a mancha marrom escura, que pode derivar um melanoma, e os que não têm mancha escura, que é diferente, que são os não melanomas. Os não melanomas, que são os que geralmente a malignidade é só local, é o mais comum. O mais comum é o vaso celular. E como é que é essa lesão? Ela é uma pápulazinha, uma bolinha em área exposta, no rosto, nos braços. Mais comum é no rosto, no nariz. Hoje mesmo a gente fez uma cirurgia no paciente no nariz. E o que é mais comum as pessoas falarem: era um cravinho, eu apertei e ele sangra agora, ele está crescendo, e o crescimento dele é bem lento e só no lugar. Então, o vaso celular é o mais comum. Então, evitar de apertar cravinho, feridinha na pele, porque pode ser um câncer de pele. Outra câncer de pele comum, que é o carcinoma do espinho celular, já é diferente. Ele surge daquelas pintinhas avermelhadas nas áreas expostas que soltam casquinha e muitas vezes coçam, que a gente chama de ceratose actínica. E ela pode derivar num câncer de pele, que chama carcinoma do espinho celular ou epidermoide. E ele é, então, uma feridinha que solta uma casquinha e muitas vezes sangra, diferente do outro, que é um carocinho, um nódulozinho, né? Então, reforçando, né, as medidas de prevenção que a gente falou, realizar esse autoexame, a pessoa mesmo se olhar suas pintas, suas manchas, se aparecer alguma pinta nova, alguma feridinha, se esses carocinhos do braço estão coçando muito, evitar de ficar arrancando essas casquinhas, né? Se está surgindo muitas lesões arroxeadas, né, principalmente nos braços, evitar aquela exposição que a gente falou entre as 10 e as 3 da tarde, usar sempre roupas para proteger e filtro solar. E não esquecer também de orientar as crianças sobre a importância da proteção. Outra patologia comum que a gente estava falando no início são as micoses, né? Principalmente dos pés. Então, por exemplo, começa a descamar os pés, começa a ter aquelas fissuras, aqueles cortadinhos entre os dedos, começa às vezes a dar bolinha, as unhas começam a alterar de cor, às vezes esbranquiçadas, às vezes escola, às vezes elas ficam enegrecidas. E é importante o tratamento, porque por exemplo, se a pessoa já tem uma predisposição, vamos supor, tem uma diabetes, começa com essas lesões no pé, ela pode ser uma porta de entrada para uma bactéria, para uma infecção bacteriana, por exemplo, uma erisipela. Então, tem que estar sempre olhando o pé, cuidando, vendo se não tem feridinha, se não tem descamação, se não tem esse rachadinho, se a unha não está alterada.
É muito importante, né? Esse rachadinho o pessoal chama de frieira. Outra coisa que pode dar, é muito comum nos homens, essa coceira na região da virilha, da bolsa escrotal, fica descamando, vermelha. Em mulher pode dar embaixo da mama, às vezes com o abdômen maior, embaixo do abdômen, são também contaminação por fungos, que pode ser dois tipos de fungos que podem dar esses tipos de lesão. E é importante tomar a medicação e tratar, e que coçam muito geralmente, né? E aí é o médico que vai prescrever, o seu médico clínico ou dermatologista, né? Então, qual que é a orientação da gente para os pés? Lavar diariamente os pés com sabonete, né? Secar bem entre os ombros dos dedos, a hora que sair do banho, né? Se não conseguir pedir para alguém secar, usar sempre calçados abertos, se possível, com ventilação. Se tirou um calçado fechado, não guardar diretamente num armário, num lugar que vai manter aquela umidade, porque facilita proliferar o fungo, porque o fungo é um bolor, né? Então, procurar deixar esse calçado ventilando para secar, evitar de usar sapatos apertados, né? Que comprimam os dedos, que pode, porque muitas vezes tem uma artrose, tem uma alteração da anatomia ali, óssea, né? Com o passar dos anos, às vezes tem calos, se tiver esses calos, tem que cuidar, procurar evitar o atrito, né? Trocar o calçado, a gente pede assim para e não usar o mesmo calçado o dia todo, usar um calçado num dia, outro calçado no outro, né? Quando for cortar a unha, preferir após o banho, que a unha está mais molinha, né? E olhar as regiões de dobras, principalmente, para ver se a gente tem alguma descamação, alguma lesão suspeita de micose que está começando ali. Principalmente esses cuidados, pacientes com diabetes, que também tem uma dificuldade de cicatrização em relação, por exemplo, às pernas, né? Fazer uma feridinha nos pés, por trauma, a gente vê muito, a pessoa machuca, pisa alguma coisa, ou bate alguma coisa, machuca a perna, né? Faz uma feridinha que depois demora para cicatrizar. Outra coisa muito importante da pele do idoso é que ela fica muito ressecada, muito frágil. Então, a hidratação é muito importante. Então, evitar o banho muito quente e demorado. Se tiver que tomar um banho quente, sendo rápido. Sempre morninho, pode ser um pouquinho mais demorado. Não precisa ficar passando muito sabonete. Sabonete, geralmente, de preferência, glicerinado ou sabonete infantil. E sempre o hidratante adequado, um hidratante que hidrate bem, em loção principalmente. Às vezes tem ureia, tem alguns óleos, óleo de semente de uva, manteiga de karité, tem vários tipos, né? Hoje a gente tem uma variedade de hidratantes. Agora, se a pessoa tem a pele seca, mas tem uma descamação, tem uma alergia, tem coceira, aí tem os hidratantes específicos, porque se tiver com coceira, irritação e passar um hidratante que tem muito cheiro, ou que tenha muita ureia, por exemplo, pode piorar o problema, né? Em relação, mais uma vez, à hidratação, sempre é bom passar depois do banho, né? E hidratar todos os dias, principalmente as nossas pernas também, os nossos pés, é importante, né? Beber bastante água também é importante, que muitas vezes esquece, ajuda na hidratação da pele, né? E do todo o nosso organismo. Então, os cuidados, né? E principalmente para evitar a coceira, hidratar bem, que já é meio caminho andado para não ter a coceira quando a gente já está na terceira idade, que é a tendência, né, de ter essas coceiras no corpo. Então, ingerir água com frequência, como a gente já falou, do banho, não ficar usando bucho, sabonete suave, como a gente falou, secar suavemente a pele, então, cuidado com os pés, com as dobras, hidratar com o hidratante correto, né? De acordo sem fragrância, como eu falei, de preferência. Principalmente esses cuidados, né? Outra coisa que no idoso tem muito, que a gente estava falando, é a insuficiência venosa, e que acaba essas veias dilatadas, a má circulação, facilita dar aquelas manchas escuras na pele, e também facilita, como a gente já falou,
a ter, às vezes, um machucadinho que não cicatriza, vira uma úlcera, uma feridinha, que depois vai ter que tomar medicamento específico para cicatrizar, né? Outras recomendações, que a gente sabe em geral que é importante, fazer os exercícios diariamente, caminhada, por exemplo, para melhorar a circulação da perna, né? Evitar permanecer muito tempo em pé ou sentado, ingerir bastante água mais uma vez, sempre olhar regularmente as pernas para ver se tem alguma alteração, vermelhidão, se às vezes estão mais inchadas, se tem mudança de temperatura, se a musculatura endureceu, se tem feridinha, né? E ficar muito atento, se tiver dor, inchaço, formigamento, sensação de peso, tem que procurar um vascular. Se tiver varizes, principalmente, né? Consultar o cirurgião vascular para fazer o diagnóstico correto, qual alteração tem, se é só venosa, se é arterial, porque pode ser só da veia ou das artérias também. E aí é o tratamento. Então, acho que era isso que a gente tinha para dizer sobre o tratamento da pele no idoso. Obrigada.